O resultado das eleições de 2022 é pior do que vocês esperavam. Tá, vamos lá. Sim, todo mundo abriu os olhos para as eleições presidenciáveis, né, dos presidenciáveis. Ficou entre Lula e Bolsonaro, como esperado, tal. Bolsonaro teve um avanço maior do que as pesquisas esperavam também. Mas o ponto não é isso. Eu não tô falando que as eleições são piores do que você esperava por conta disso. Na verdade, aqui eu nem vou querer falar muito de eleição presidenciável, não. Eu quero falar de eleições legislativas. Do legislativo, tá, algumas do executivo também, né? Como governador. O que acontece, galera? Dois fatores ocasionaram nesse desastre que foram as eleições legislativas. A falta de organização do PT e do Lula, e a falta de ligações, de comunicação, a falta de alianças e a falta de atenção do eleitor. Todo mundo na internet, a galera se mobilizou para votar no Lula, mas esqueceram do tão importante quanto que são o parlamento, né? Mas esqueceram do tão importante quanto o Lula para eles, né? Que é o legislativo, que é o Congresso, né? O Senado e a Câmara dos Deputados federais, né? E estaduais também, né? Mas aqui falando de federais. Galera, o Centrão tá mais forte do que nunca. A galera foi na urna votar 13 e esqueceu de escolher os deputados, né? Vários relatos de pessoas que chegaram lá na hora e pegaram o santinho, né? Votou 13 para presidente, mas pegou o santinho e votou em qualquer cara para deputado, gente. Não é assim que se faz, não é assim que se vota. Outra coisa é que os nulos, né, nulos e brancos, para presidente foram 4%, né? Então 4% das pessoas votaram nulos e branco. Nulo e branco, ou branco, né, juntando os dois, para presidente. Para deputado, tem estados que esse número chega a 12%, como é o caso aqui de São Paulo. Em média, eu não fiz o cálculo em média, mas deve ser nessa casa de 10 a 12%. Então, assim, tem o triplo de nulos, né? Então, teve toda a mobilização, um monte de influenciador na internet, um monte de gente, jornalista, ministro, ex-ministro, né? Juiz, a galera toda falando, não, vota no Lula, vota no Lula. E esqueceram de votar nos deputados, esqueceram de votar nos senadores, esqueceram. E aí o PL tem a maioria, que é o partido do Bolsonaro, porque nesse caso o Bolsonaro foi mais inteligente que o Lula e soube articular melhor. O PL é o partido com mais cadeiras no Congresso. E PP, republicanos, toda essa porra aí de centrão também tá com cheio de cadeira, porque a galera não se organizou, gente. Vocês não se organizaram. Tá? Eu sim estudei. É engraçado, né, que todo mundo que eu votei, todos os cinco votos que eu fiz, nenhum foi eleito. E eu estudei todos os candidatos. Né? O Senado, que é o que eu menos gostava, que eu menos estava interessado, porque estava fraca a pesquisa, nos últimos dias eu fui lá, estudei e votei no Ricardo Melão. E adivinha, longe de ser eleito. A porra do professor Roque não foi eleito. O professor Roque não foi eleito. Quem foi eleito foi o Tiririca, do PL, velho. Cara, o PL é um câncer, mano. Meu Deus do céu, cara. E eles estão lá, na maioria. Então, agora falando daquele primeiro que eu citei, o Lula não soube articular, cara. Por exemplo, quantos governadores você viu o Lula apoiando? Pouquíssimos. E a maioria do Nordeste. O Lula não soube articular. Quantos senadores você viu o Lula apoiando? Quantos deputados? Eu não tô falando de apoio assim, uma foto, né? Beleza, aqui em Guarulhos, que eu tô morando, tem um candidato do PT que tem uma foto com o Lula. É isso, esse é o apoio do Lula. Ele tem uma foto e aí ele colocou, né, em todos os posters dele aqui na cidade, ele com o Lula, mas não tem vídeo do Lula, não tem o Lula fazendo nas campanhas, Lula falando dos deputados, o Lula falando dos senadores, dos governadores. Não, o Lula não se articulou. Nesse caso, o Lula é menos humilde que o Bolsonaro. Pois é, porque o Bolsonaro, ele é todo ligação, e esse aqui é meu candidato, tá ok? Esse aqui é o Bolsonaro aqui em São Paulo, tá ok? O Bolsonaro apoiou um monte de deputado, gravou vídeo, palestra não, né? Mas comício com os deputados e tal. E o Lula não, o Lula é um pouco mais autocentrado. O Lula às vezes acha que ele sozinho vai mudar o Brasil. Não, ele precisa do legislativo. E por isso que as eleições foram muito piores do que você esperava. Porque de dois casos, se o Lula ganhar, ele não vai ter governabilidade, ele vai ter muita dificuldade de governar, pelo menos nos primeiros meses, talvez até nos primeiros anos. Ele vai ter que negociar muito com o Centrão, ele vai ter que ceder várias das pautas dele pro Centrão. Então tem isso. E, pior, se o Bolsonaro ganhar, ele vai passar um monte de medida bosta, porque ele tem o Congresso do lado dele. Então, dos dois casos, foi uma merda. Eu não acho que, assim, porra, pelo menos a galera que votou no Lula, né, votasse nos candidatos do Lula também, que o Lula não soube divulgar, mas votasse, sei lá, 13 no PSOL, mas não, sei lá, eles votaram nulo, votaram no santinho que eles acharam na rua.
Então faltou muita organização, rapaziada. Faltou muita organização. Os candidatos que podiam fazer a diferença, que estudam, né, que são sérios, que têm propostas sérias, também não foram eleitos. Né? O professor Roque não foi eleito. O Gerson Pires, que eu votei aqui pra deputado estadual, também não foi eleito. Foi eleito, pô, do Tiririca pra deputado federal, velho. Que ridículo. Porque a galera ficou votando no Eduardo Bolsonaro, na Carla Zambelli, e aí puxou os votos pro Tiririca. Então, assim, galera, foi uma decepção total essa porra dessas eleições legislativas. Aqui em São Paulo também ganhou o Marcos Pontes, senador, pra... Ah, mas você já era esperado, né? Mas, caralho, velho, a esquerda não soube se mobilizar pra poder fazer fronta ao bolsonarismo, sabe? E deixou o legislativo levar de lavada, né? E mesmo que o Lula ganhar, vai ser muito difícil a situação no país nos próximos 4 anos. Uma decepção total, cara. Decepção total. Pelo menos alguns candidatos aí ridículos ao legislativo não ganharam. Candidato que, por exemplo, o Caneta Azul, que provavelmente tava acabando a grana dos comerciais, sei lá o que ele faz, e aí ele tava a fim de ganhar 30 mil reais por mês, não vai conseguir. E há um monte de pessoas que não têm proposta, que não são sérios, que não fazem parte do meio político, que só estão se candidatando pelo salário. Felizmente, alguns desses não foram eleitos. Mas temos aí o Tiririca, que foi eleito. Um candidato péssimo, que recebeu 70 mil votos. Meu Deus do céu, 70 mil pessoas votaram nesse cara. Mas também ele não ia conseguir, se fosse só isso, só 60 mil votos, porque o professor Roque conseguiu quase 100 mil. Mas, como tem a porra do PL, puxou um monte de voto aí do Eduardo Bolsonaro. Meu Deus do céu. Triste demais, cara. Realmente, a única coisa pior do que Bolsonaro e Lula no segundo turno é realmente o legislativo, cara. O legislativo me decepcionou demais. A galera não soube votar. E esse que é um dos problemas, né? Problemas seríssimos do Brasil. A galera não sabe votar. Não é culpa da galera também, não é culpa do povo exatamente, mas o fato é esse, né? Aqui no Brasil, se você é um candidato a um cargo do legislativo, você fala que você é cristão e defende os valores da família, você vai ser eleito no lugar de um cara que tem plano de governo, de um cara que quer reestruturar o Brasil, que quer fazer reformas, você vai ser eleito nesse lugar. Porque aqui o Brasil é um país muito emocional. É um país que está muito ligado à emoção, à religião, à fé e pouco ao pragmatismo e pouco à ciência. E é por isso que o Brasil não sai do lugar também. Pois é, complicado, rapaziada. É isso. Então a gente tem um legislativo bosta, um monte de partido do Centrão, partido bolsonarista, que fica falando de família. Galera, pode defender a família o quanto você quiser, mas defende na sua casa. Pode defender religião, igreja, o quanto você quiser, mas defende na igreja. Política é lugar de políticas públicas, políticas, visão para você desenvolver o país, né? Religião fica na igreja, política fica no Congresso. É isso.